Eu sou Tatiana Teixeira, Tati Preta, filha de Maria das Graças, neta de Dona Helena. Sou educadora, arte educadora, né? Contadora de histórias. Sou uma pessoa apaixonada por ensinar e muito envolvida com o aprender. Uma árvore com raiz forte, cheio de frutos e flores e dando sombra e também recebendo, né? Porque a vida é isso mesmo, a gente não faz a caminhada sozinha e graças a Deus eu sempre tive pessoas muito boas, muito assim, com a visão muito além do que eu podia ser, que eu mesma não tinha. E trabalhando representatividade foram nascendo outros personagens. Nasceu a palhacinha, né? Que é a Poeirinha, que chama Poeirinha justamente porque lá na estiva eu achava aquilo tudo perfeito. Era assim, eu ia com uma alegria que não sei nem te explicar, não sei explicar pra ninguém a alegria que eu sentia ao ir pra estiva. A única coisa de ruim que tinha é que eu tinha tanta poeira no meio do caminho e aquilo foi causando tanta alergia, tanto problemas pra mim. Eu falei assim, eu vou colocar o nome dessa palhacinha, uma coisa bem assim, pra marcar. E aí ficou Poeirinha por essa questão. E a Poeirinha, ela vem trabalhar aquilo que a gente precisa realmente trabalhar desde a educação infantil, né? Que é o brincar. Porque às vezes a gente está no espaço escolar e fica aquela coisa metódica ali, e vai, e a gente esquece que a criança precisa de brincar, a criança precisa ser criança. E a Poeirinha, ela vem justamente para fazer isso, aprender brincando, porque é possível, né? Algumas pessoas estão se esquecendo disso, mas é possível aprender brincando. E temos essa daqui que eu amo todas, mas ela tem uma função muito especial, porque com ela eu iniciei o meu trabalho de africanidades dentro da escola, né? Ela chama Princesa Azizaiana, é uma princesa, sempre que, todas elas eu me caracterizo como elas, mas a Princesa Azizaiana, muito mais do que me caracterizar, ela representa o que eu sou. Então ela não é uma fantasia, ela é o que eu sou, né? O tempo de escola da minha geração, né? Nós somos ensinados a história preta de uma forma, dos escravos, nem dos escravizados, dos escravos. Ninguém ensinou que sobre os reis, sobre as rainhas. Então a princesa Azizaiana é isso, é o que eu sou. Eu não sou aquela escrava que um dia ensinaram. Eu não sou descendente do escravo que um dia me ensinaram. Eu sou descendente disso, de uma realeza. Então é dentro disso que eu trabalho africanidades. E falar de africanidades na escola é um tema assim complicado, porque a escola te dá o espaço. Aí você fica, ganhei o meu espaço de fala. Só que esse espaço ele é totalmente limitado, ou seja, não existe esse espaço, porque você só pode falar o que convém a ele ser dito. Então, eu criei o projeto de africanidade para que eu possa falar sobre africanidade, cumprindo a lei, né, de janeiro a janeiro, não só em novembro. Porque quando chega novembro, a gente vira a estrela da escola. Todo mundo quer uma palavra da gente. Só que no restante do ano, pouco importa. Então, eu criei esse projeto ao qual eu trabalho com ele, né, da Princesa Azizaiana, que é para esse momento acontecer durante todo o ano, durante todo o meu trabalho. Porque tem uma lei para assegurar isso e a gente precisa fazer essa lei valer. Só que a gente precisa ser realista também e saber que dentro das escolas trabalhar essa lei é muito complicado. Eu sou uma mulher preta, educadora e também sou uma mulher de axé. Então tudo isso vira empecilho para que isso seja trabalhado de uma maneira mais clara, mais aberta, mais democrática. É muito ruim chegar de novembro, né, 20 de novembro, e a gente falar só sobre o que as pessoas querem que a gente fala. É dar a voz e ao mesmo tempo tirar. Então assim, eu sei que quando eu falo sobre esse assunto, eu corro o risco de ter portas fechadas para mim.
Só que chega um momento na vida da gente que a gente precisa se posicionar. E eu acho que esse é o meu momento, é me posicionar. Essa semana, né, aconteceu uma situação comigo que eu não gostei muito, porque nós estamos na semana de Cosme e Damião, né? Então, assim, eu falei sobre alguma coisa de herê fora do horário de aula. Eu trabalho em minha casa, trabalho com aulas particulares, né, reforço pedagógico, e eu falei sobre herê fora do horário de aula. E no outro dia o meu aluno chegou e questionou que na casa dele não gostou. Eu penso assim, quem me conhece sabe, eu respeito a religião de todo mundo, sempre respeitei. Nós na Umbanda, nós aprendemos que nós não estamos aqui para doutrinar ninguém. Se você sentir dentro do seu coração que você tem que fazer parte da Umbanda, a Umbanda está aberta para você. E nós sabemos que existe uma doutrinação muito forte nas escolas, nas famílias, em todos os ambientes. Então, assim, eu sou livre para falar de herê quando eu quiser, porque eu sou uma mulher de axé e eu tenho uma fé muito forte, muito linda nessa linha de trabalho. Então foi algo que me chateou muito, porque em momento algum eu doutrino os meus alunos. Tanto que eu só falo sobre religião, seja na escola, ou seja em qualquer ambiente, quando eu sou convidada a falar sobre esse assunto. Quando eu não sou convidada a falar sobre religião, eu não falo sobre religião. Por quê? Às vezes quando a gente fala, está desagradando o outro. Então, da mesma forma que eu não gosto, que fica aquela pregação na minha cabeça, eu também não fico. Eu não tenho necessidade de andar com guia 24 horas e levantar uma bandeira e falar, olha mundo, eu sou um bandista. Mas quando eu preciso me posicionar, eu me posiciono. Não, eu sou um bandista, sim, e acredito que mereço o mesmo respeito que qualquer pessoa de outra religião merece. E trabalhar a africanidade na escola, sendo uma mulher de axé, torna as coisas mais complicadas, porque as pessoas às vezes acham que eu estou ali para falar de religião. E falar de africanidades, as pessoas precisam entender, não está ligado à religião. Africanidades é uma coisa, religião é outra. A gente tem muitas coisas para falar sobre a africanidade, sobre o quanto essa cultura africana influenciou nos nossos dias. Não necessariamente falar de religião. Então, fica sempre aquela coisa, as pessoas, a gente não vê elas ali em nossas voltas, mas nós sabemos que elas estão ali observando, preocupadas com o que vai ser dito, né? Mesmo a gente vendo que existe uma doutrinação muito forte, né, dentro das escolas, eles acham que a gente vai seguir por esse mesmo caminho, sendo que na verdade a gente só quer ali fazer o nosso trabalho. Então, assim, eu busco fazer um trabalho de uma educação antirracista. Eu vou me preparando para isso. Durante a pandemia é o que eu tenho feito. Estou buscando especializar, entender melhor, para poder fazer um bom trabalho. Porque quando eu chego na escola e vou dar uma aula sobre africanidade, eu não estou dando uma aula só para o meu aluno negro, só para o meu aluno preto. Eu estou dando uma aula para todos os alunos, para todos que estão ali. Porque quando eu falo em africanidade, eu não tenho que separar os meus alunos negros de um lado e os outros de outro. Eu estou falando para todos. Estou falando para aquele menino preto, para aquela menina preta, tomar pertencimento de quem ele é, e para aquele aluno que não é preto, entender que ele precisa respeitar, que ele precisa fazer parte dessa construção de um lugar melhor para se viver sem esse racismo. Porque o professor que não acredita no racismo, nós podemos tirar de ideia, ele não vai trabalhar a lei. Ele não vai trabalhar essa lei dentro da escola, porque ele não acredita em racismo. Para ele tudo é bullying. E a gente precisa também separar isso, que bullying é uma coisa e racismo é outra coisa totalmente diferente. O bullying, ele só descaracteriza a pessoa. Mas o racismo, ele desumaniza a pessoa. São coisas muito diferentes e que não dá pra gente fingir que não acontece. A gente tem que ir lá, vai doer, mas a gente precisa colocar o dedo na ferida e trabalhar com o maior respeito, que é o que eu busco fazer sempre, né? Então, assim,
Essa é a Tatiana que eu venho me tornando, que eu vou buscando ser. É, eu acredito que eu tenho um caminho muito bonito pela frente porque eu faço as minhas coisas com verdade. Não dá pra gente ficar só no bonitinho, no amorzinho, mas a minha vida é assim, é tudo muito com muito amor mesmo, é com muito carinho, com muito respeito. O que vai ser daqui pra frente eu não sei, mas eu sempre espero coisas melhores, porque eu me preparo para coisas melhores. Eu estou sempre na luta por coisas melhores. Eu tenho grandes inspirações porque eu tenho uma mãe muito guerreira, sabe? Minha mãe, assim, uma mulher que se separou e saiu e deixou tudo e veio. E sabe, eu aprendi com minha mãe uma coisa muito bonita. Uma conquista, por menor que seja, ela é muito comemorada. E até hoje, uma coisa simples que a gente conquista, a gente comemora muito. Então, na minha trajetória profissional é isso. Uma coisinha que, às vezes, para quem tá de fora olha e fala, ai, que pequeno que é. Pra mim é assim, poxa, hoje eu conquistei isso, então amanhã eu já posso conquistar algo maior, algo melhor. Porque quando eu conquisto, eu não conquisto só pra mim, eu conquisto pra mim e conquisto pros meus também. Né? Como às vezes eu já escutei, vocês gostam de se aquilombar, vocês gostam de estar entre vocês, mas é porque a gente precisa de relaxar um pouco, sabe? Ficar só ali naquela coisa matante e berrando e mostrando que a gente precisa de direito também cansa. Sabe, a gente precisa cuidar de nós, a gente precisa cuidar do nosso mental, sabe? A gente precisa sentir que a gente é amado. Então, não é que a gente se aquilomba, é porque a gente também precisa se cuidar, a gente precisa parar e falar, vamos nos amar um pouco? Vamos nos abraçar, vamos juntos, porque a gente não tá sozinho. Então, assim, nessa caminhada são muitas as coisas, né? Sendo, assim, mulher de axé, o ano de 2020 eu tinha muitos projetos. Se inspirando aqui, né, no quintal do boi, eu queria fazer um projeto dentro do terreiro, também com o nome de quintal. Justamente se inspirando em tudo que eu vejo, em tudo que eu aprendo aqui. Que seria, né, que será, na verdade, porque só não pode ser ainda devido a tudo que está acontecendo no momento, mas ainda vai ser, graças aos orixás, vai sim. Que será o quintal de beijada, que é para reunir mesmo, trazer a comunidade para dentro do terreiro, trazer principalmente as crianças para dentro do terreiro, porque a imagem que se passa do terreiro, ela é assim, não tem nem palavra para falar. Nós somos assim tratados como os animais, como bichos, pessoas que só querem o mal. E existem muitas pessoas de bem, trabalhadoras, que querem o bem e que fazem o bem. Se fosse só pessoas que quisessem o bem, já estaria muito bom, mas são pessoas que fazem o bem. Então, assim, a maldade, né, as coisas erradas, elas existem em todas as religiões. Elas não existem só nas religiões de matrizes africanas. Então esse projeto ele vai vir para mostrar isso, para abrir as portas do nosso terreiro para todas as pessoas, em especial para as crianças. Porque tudo que eu faço hoje, eu não nego, não escondo de ninguém que eu tenho um grande sonho de ser mãe. Então tudo que eu faço hoje é preparando para essa criança que virá. Tudo que eu faço é pensando nessa criança que virá. Porque quando meu filho chegar na escola, eu quero que ele seja respeitado por ele ser uma criança umbandista. Quando meu filho sair na rua, eu não quero, se um dia ele precisar sair com uma guia ou sair de branco, eu não quero que apontem para ele falando que ele é uma pessoa do mal ou que ele faça uma coisa do mal. Né? Como dizem, preparem os seus filhos para lidarem com as situações, porque os meus vão ser preparados. Né? Então, tudo que eu faço é pensando nisso. Quando eu penso num projeto para abrir as portas dos terreiros, para chamar as crianças, é porque eu sei que ali dentro existem muitas coisas que podem agregar a vida dessas crianças. Né? É muito triste, por exemplo, quando eu estou na escola e eu vejo uma pessoa contando ali uma passagem bíblica com uma história e eu chegar num espaço desse e não poder contar um Itam, não poder falar uma história de orixá, que são igualmente lindas, que trazem os mesmos ensinamentos fortes, que podem marcar a vida de uma criança. Então,
tudo quando eu faço pensando nisso, que um dia essa criança virá, né? E quando ela vir, quando ela chegar, eu quero que ela encontre um espaço pronto para ela, porque ela vai ter uma mãe, vai ter um pai que vai preparar ela para lidar com essas coisas todas, com essas dificuldades que eu sei que não vão acabar de uma hora para outra. Mas a gente vai estar sempre na boa luta, né? A gente tem que estar na boa luta. Uma coisa é eu estar na luta a qualquer custo, uma luta que pode ali prejudicar a mim e prejudicar o outro. Mas eu acredito na boa luta. E é essa boa luta que eu venho fazendo na minha caminhada.